Fala pessoal, bem-vindo à aula de número 9 do nosso curso sobre Nova Ordem Mundial. Depois de tudo que eu já te falei até aqui, você não deveria ter muita dificuldade para entender por que as pessoas super ricas, por que o clube das pessoas absurdamente ricas e influentes, por que esse pessoal deseja estabelecer ditaduras socialistas em toda parte? Por que elas são defensoras tão briguentas assim do comunismo? Que elas defendem o comunismo lá com unhas e dentes. Se isso não ficou claro na sua mente até aqui, eu talvez não tenha feito meu serviço direito. E como eu acho que esse é um assunto extremamente pertinente para que você entenda a nova ordem mundial, eu vou dedicar uma aula só para isso. Então vamos lá. Afinal, por que os super ricos querem o socialismo? Você pode até pensar que talvez eles... É estranho, porque eles seriam a parcela que teria mais a perder com o estabelecimento de ditaduras socialistas. Pensa só, você está lá rico e vão socializar suas riquezas, o pessoal vai compartilhar sua fortuna. Por que você, sendo absurdamente rico e influente, ia lutar para que algo assim acontecesse? Na verdade, existe uma diferença enorme entre o que os vendedores da ideia dizem vender e aquilo que eles de fato vendem. Os vendedores da ideia do socialismo, comunismo, eles dizem que se trata de um programa de divisão de riquezas. Mas o socialismo é nada além de um sistema onde as pessoas entregam suas liberdades para que um governo coletivista e totalitário e poderosíssimo tome conta de tudo. Lembra sempre da definição prática que a gente vem repetindo nesse curso sobre o que é comunismo. Comunismo é uma conspiração internacional de pessoas absurdamente ricas e influentes que buscam conquistar o controle do mundo. Então, os vendedores das ideias comunistas, eles vendem a ideia de um paraíso e no final a gente termina preso numa gaiola. Como pessoas físicas, os homens mais prósperos do mundo, eles estão entre os menores pagadores de impostos proporcionalmente do planeta. Na década de 1950, as 400 pessoas mais ricas dos Estados Unidos, elas pagavam impostos mais ou menos 70% de sua renda anual. Na década de 1980, isso já tinha caído para 47%. E em 2018, os bilionários americanos recolheram em impostos o equivalente a 23% dos seus rendimentos anuais, enquanto que o cidadão médio dos Estados Unidos recolheu 28%, 5% a mais. Os Bill Gates, os Mark Zuckerberg, os Rockefellers, os George Soros, os Warren Buffett do mundo, eles pagam em termos proporcionais bem menos impostos que um professor ou um dentista, por exemplo. Tem uma entrevista bem legal do Warren Buffett que ele deu para o New York Times em 2011. E lá na entrevista ele afirmou que ele tinha pago em impostos em 2011 mais ou menos 17% do que ele tinha recebido de renda naquele ano de 2011. Em comparação, segundo o próprio Warren Buffett, os funcionários do escritório dele tinham pago em média 36%, mais do que o dobro do que ele mesmo pagou como imposto. Esse tipo de maquiavelismo, isso vem ocorrendo no mundo todo graças às opções que os super ricos têm para categorizar as fontes de renda deles. Eles não são como a gente. Você não vai lá, trabalha e recebe. Esses caras, eles têm como fontes de renda o rendimento de trusts familiares, fundos de pensão privada, investimentos privilegiados de longo prazo no mercado de ações, que pagam quase nada de imposto. Eles têm participações indiretas em empresas que têm sedes em paraísos fiscais. Eles fazem doações para instituições de caridade e fundações filantrópicas que são livres de impostos e que, em geral, pertencem a eles mesmos ou das quais eles participam de alguma maneira da mesa diretora. Ou seja, os super ricos que mais lutam pela implantação do socialismo
bom, eles já têm as fortunas pessoais deles muito bem protegidas, de maneira que as garras igualitárias do socialismo jamais vão colocar uma unha sequer em cima dos cofres cheios de moedinhas de ouro dos super ricos. Isso sem falar que as próprias instituições que são pró-socialismo, esses grupos revolucionários aí, eles jamais vão tentar fazer alguma coisa contra os super ricos, porque os super ricos financiam e controlam esses mesmos movimentos. Algumas pessoas de repente insistem em dizer que tá, tudo bem, né? Eles defendem, os super ricos defendem o socialismo porque eles têm um complexo de culpa por causa da riqueza que eles herdaram sem merecer. Isso é uma coisa que a gente vê bem por aí, esse pessoal falando do tal do sentimento de culpa dos bilionários. Por isso que eles tentam defender o socialismo. Conversa furada. O cara que é muito rico, ele poderia se livrar desse terrível sentimento de culpa simplesmente se livrando de toda a herança desmerecida que ele recebeu. Se os super ricos, os multibilionários, se eles realmente estão preocupados com a miséria no mundo, por que eles não doam toda a sua fortuna para os mais necessitados? Não existem leis que impeçam esses caras de fazer alguma coisa assim. Mas você já viu algum deles fazendo alguma coisa assim? O fato é que esse lado socialista dos super ricos, isso não é uma hipocrisia. Só parece uma hipocrisia quando você acha que o socialismo é mesmo aquilo que os socialistas te disseram que era, um programa de distribuição de riquezas. Mas ele nunca foi isso. Basta observar que, dá uma olhada nos países socialistas que ainda existem no mundo aí, o que você vai ver agora, e vai ver desde sempre, até olhando para o passado, é que tem uma pequena oligarquia no topo da pirâmide desses países, que em geral não passa aí de 3, 5% da população daquele país. Essa oligarquia controla toda a riqueza, toda a produção e todas as liberdades da vida dos outros 95, 97%. Quando você entende que o socialismo não é um programa de distribuição de riquezas, mas ele é um método para estabelecer e consolidar um controle tirânico em cima do povo, quando você entende isso, então o aparente paradoxo das pessoas absurdamente ricas e influentes que defendem o socialismo, isso deixa de ser um paradoxo. A utopia comunista e a masmorra socialista jamais foram movimentos espontâneos liderados pela massa desfavorecida. Eles sempre foram ferramentas de domínio e manipulação trabalhando a favor dessa elite econômica. Quanto mais a ditadura socialista avança em cima do mundo, mais as pessoas absurdamente ricas e influentes têm suas riquezas resguardadas e seus lucros garantidos. É por isso que você vê bilionários aí desfilando, posando de altruístas e defendendo a igualdade. Eles querem que a gente continue num tipo de servidão que nos iguale a todos entre nós, enquanto eles seguem diferentes e no comando de todo o resto, inclusive das nossas vidas. Entendeu agora? Por tudo que foi dito até aqui, até essa aula 9, eu tenho certeza de que caso seu cérebro não tenha fervido com a quantidade de informações que eu te passei e com o dever de casa de correr atrás e checar se as informações estão corretas, se você acompanhou tudo até aqui e absorveu isso, você certamente deve estar se perguntando, como algumas pessoas já perguntaram nos comentários de outras aulas. Elas falaram, putz, e agora? Você deve estar aí se sentindo como se você fosse uma barata de Franz Kafka, olhando para esse mundo de conspirações imensas que parece estar muito longe do seu alcance de influência. Mas isso é uma frustração momentânea, ela passa. E quando você entender o que pode ser feito e como que tudo pode ser feito por você e como que isso é capaz de mudar absolutamente tudo, é aí que o entusiasmo que você achou que tinha desaparecido, ele começa de verdade. E é
como fazer isso que eu vou te explicar na próxima e última aula desse curso. Te vejo lá. Um abraço.